Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Mari com mais um domingo de EBD. E aí, me contem como foi essa semana? Essa semana tivemos feriado na sexta-feira. Vocês aproveitaram? O que vocês fizeram? Não deu para passear, né? Mas fizeram coisas divertidas com o papai e com a mamãe. Aqui em casa, crianças, a gente fez uma noite de cinema. Então, todo mundo ficou na sala, a gente apagou as luzes e assistimos um filminho em família. Foi muito legal. Então, se você não fez isso na sua casa, chama o papai e a mamãe para fazer um cineminha em casa. É muito legal e divertido. Tudo bem, crianças? Bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa oração. Então, aí onde você está, feche os seus olhos e vamos orar. Amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais este domingo. Abençoa, Senhor, a cada criança, a cada família aqui representada. Que o Senhor venha derramar em cada lar a tua bênção, a tua graça, a tua alegria e a tua paz. Que esta palavra que hoje elas vão aprender possa, Senhor, ser gravada em cada coraçãozinho. Que elas venham ser crianças abençoadas pela glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Bom, nós estamos aprendendo, como vocês se lembram, sobre os juízes, né? Juízes de Israel. Na semana passada, nós aprendemos sobre um juiz e ele tinha uma diferença. Vocês lembram qual era essa diferença? O juiz era canhoto. Isso mesmo. Quem acertou aí em casa, ó, tá de parabéns. E como era o nome desse juiz, crianças? Vocês se lembram? Ó, tá aqui o nome dele, ó. Eude. Isso mesmo. Eude foi o segundo juiz de Israel. E hoje, crianças, nós vamos aprender sobre outro juiz. Quem será esse juiz? Quem será esse juiz? Vamos aprender? Vocês estão curiosos? Poxa, gente, esse juiz de hoje é muito diferente. Vocês vão gostar de saber. Pensa no juiz corajoso. Muito corajoso. Já já a gente vai aprender essa história, tá? Antes de começar a nossa história, eu queria cantar com vocês um hino. Um hino que diz que é muito bom ter Jesus no coração. Quem lembra desse hino? É assim, para quem não sabe ainda, a tia vai ensinar, tá bom? É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Vamos lá? Todo mundo junto? Então vamos. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É bom demais! Amém? Como é bom ter Jesus no nosso coração, né, crianças? Se você ainda não tem Jesus, escuta essa história e a tia vai te ensinar como você ter Jesus no seu coração. Amém? Vamos para o nosso versículo? Pega a sua Bíblia. Se você ainda não pegou, corre lá. Ó, 1, 2, 3 e... Pegou a Bíblia? Vamos lá. Nosso versículo de hoje
está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, e diz assim: agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos repetir? Agradeçamos a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Como é bom quando o nosso coração é agradecido a Deus. Vamos lá, crianças, para a nossa história de hoje. A nossa história está escrita em Juízes, capítulo 4 e também versículo 5. Hoje, olha lá a nossa revista. Hoje nós vamos aprender 2 lições, tá? Que fala do mesmo assunto. Então, nós vamos para a lição 3 e a lição 4. Então, se você já pegou a sua revista lá na igreja, você vai abrir a sua revista na lição 3, tá? E também na lição 4. Lembrando, crianças, que tem as atividades que vocês precisam fazer. Então, não deixa de pegar a revista lá na igreja, quem ainda não pegou. Quem já pegou, já fica com a sua revista aí do lado. Da hora que acabar o nosso culto online, vocês precisam fazer as atividades. Peço para a mamãe e papai ajudar, tá bom? A tia também vai deixar lá no grupo dos pais a cópia das atividades. Para quem não conseguir pegar a revista, dá para o papai e para a mamãe imprimir a atividade para vocês fazerem em casa, tá bom? Então vamos lá. O juiz de hoje é uma pessoa muito especial. Nós aprendemos que Eude conseguiu libertar o povo que estava sendo preso, né, oprimido pelo rei Ecom. E eles tiveram um tempo de paz. Mas, crianças, o que houve depois disso? O rei Ecom morreu, Eude virou juiz, o tempo foi passando e durante o tempo em que Eude estava sendo juiz ali do povo de Israel, houve paz, porque Eude ajudava o povo a cumprir a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que eles seguissem os 10 mandamentos, que era onde estava escrito todas as leis. A tia trouxe aqui para vocês se lembrarem sobre os 10 mandamentos, né? Para quem não se lembra, né, quais eram os 10 mandamentos. Então vamos lá. Quais eram os mandamentos que Deus havia pedido para que o povo realizasse? Não adorar outros deuses, não usar o nome de Deus em vão, separar um dia para adorar a Deus, obedecer pai e mãe, não matar, né? E aí, em outra pedra, Deus escreveu: ser fiel à pessoa com quem se casou, não roubar, não falar mentira dos outros, né? Não ficar com inveja do que o outro tem, não faça imagens de escultura para adorar. Então, esses eram os mandamentos que o Senhor havia dado através de Moisés para o povo seguir. E esses mandamentos, crianças, não mudaram, né? O povo precisava seguir, mesmo depois da morte de Moisés, da morte de Josué, que foi o segundo líder, e depois de Otiniel, que veio como juiz, Eude. Eles precisavam seguir a vontade do Senhor. Mas, como das outras vezes, quando Eude morreu, o povo novamente se esqueceu da vontade do Senhor, se esqueceu dos seus mandamentos. E mais uma vez, a desobediência gerou frutos para aquele povo, né? A
a desobediência traz consequências para a vida das pessoas. Não foi diferente com o povo de Israel. Mais uma vez, eles foram presos, cativos, viraram escravos. Agora, crianças, eles eram escravos do povo de Canaã. O rei daquela cidade era o rei Jabim, um rei muito mau também, que oprimia aquelas pessoas, pegavam os bens delas, faziam elas trabalhar, né, pesado, oprimia aquele povo, e o povo fazia tudo que não desagradava, fazia tudo que não agradava a Deus. Tudo que estava escrito aqui nas leis, eles faziam. Os cananeus adoravam outros deuses, não adoravam o Senhor. E faziam sacrifícios, né? Oferendas, totalmente ao contrário do que o Senhor mandava. Inclusive, crianças, eles faziam sacrifícios de crianças, vê se pode. Era um povo mau, um povo que aos olhos do Senhor era terrível. E os israelitas começaram a seguir aquelas coisas. Imagine só, se esqueceram completamente do que o Senhor havia mandado eles fazerem. Começaram a seguir esses caminhos errados. O Senhor, logo que viu aquilo, se entristeceu e permitiu que o povo fosse preso mais uma vez. Agora, pelo rei Jabim de Canaã. E aquele rei tinha um comandante do seu exército. Era um exército enorme, com carros de ferro. Eles tinham cerca de 90 carros de ferro. Era um povo forte, sabe? E realmente, deixava o povo de Israel no chinelo. E agora que eles não tinham mais a ajuda do Senhor, eles não tinham possibilidade nem de querer ir contra o rei Jabim. E aquele comandante se chamava Cícera. Cícera também era um comandante, ruinzinho, viu? Ele não era nada legal, só maltratava os israelitas. Mas, depois de 20 anos sofrendo na mão daquele rei, o povo começou a se lembrar do Senhor de novo. Então, crianças, Deus escolheu uma pessoa para ajudar o povo a fazer as escolhas corretas. Naquela época, havia uma pessoa que se chamava Débora. Débora, ela era profetisa, ou seja, Deus falava com ela para que ela profetizasse para o povo, e ela também era juíza de Israel. Ela era mulher de Lapidote. Esse era o nome do marido de Débora, né? Débora era casada, juíza e profetisa, uma mulher usada por Deus para ajudar o seu povo a cumprir a vontade dele. Mas mesmo assim, os israelitas continuavam seguindo aquele caminho errado. Porém, conforme o tempo foi passando e aquela opressão aumentando, e com os conselhos de Débora, o povo começou a se lembrar novamente da vontade do Senhor, e eles oraram pedindo a libertação daquela escravidão. Débora, crianças, que significa abelha, era uma mulher temente a Deus, estava sempre atenta à voz do Senhor, uma líder exemplar. Todo mundo conhecia Débora lá em Israel. Débora se assentava todos os dias debaixo de uma palmeira para ajudar o povo a fazer as escolhas corretas. Então, toda vez que tinha um problema lá em Israel, a vizinha brigava com o vizinho, né? Alguém pegava o dinheiro do outro, ou surgia algum problema com o filho. Eles iam até Débora lá debaixo da palmeira, e Débora ficava sentadinha ali e começavam a contar os seus problemas a Débora, e Débora dava conselhos para aquelas pessoas, conselhos baseados na vontade do Senhor,
né? E ela ajudava ali o povo a andar nos caminhos de Deus, embora eles estivessem em caminhos errados, mas Deus estava guiando eles através da vida de Débora. Um dia, Deus ouviu a oração daquele povo e falou com Débora e disse assim a Débora: Débora, você vai dizer para o comandante Baraque, que era o líder do exército de Israel, para que ele lute contra o rei Jabim. E eu, o Senhor, darei a vitória para vocês. Débora, que era obediente a Deus, chamou logo Baraque para conversar com ele. Vamos ler na Bíblia, crianças? Em Juízes, capítulo 4, versículo 6. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Guedes, território da tribo de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem, Baraque. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Foi isso que Deus pediu para Débora falar para Baraque. Baraque chegou, ouviu tudo que Débora disse. Mas, crianças, Baraque se lembrou dos 90 carros de ferro de Sísera e ele ficou, morrendo de medo. Pensa só, era um super soldado, comandante dos israelitas. E ele ficou assim, com essa cara, medroso. E sabe o que ele disse? Falou o seguinte: Olha, Débora, eu estou morrendo de medo. Eu só vou se você for comigo. Eu sei que você, Débora, tem a presença de Deus. Eu sei que o Senhor fala com você. Eu sei que se você estiver comigo, eu vou vencer. Poxa, Deus havia dito para ele que ele podia ir lá até o vale e que Deus iria dar a vitória para Israel. E ainda Deus disse para ele: olha, o comandante Sísera vai vir com os carros dele de ferro, mas não se preocupe, Baraque, porque eu vou te dar a vitória. Mas Baraque, tremeu de medo e não confiou no Senhor. Ele só iria para a guerra se Débora fosse com ele. Olha só, vou mostrar para vocês o nosso visual. Eu não disse para vocês que ele estava com medo? Olha só a cara de Baraque, crianças. Débora, que era uma mulher de Deus, destemida, corajosa, falou para ele assim: que isso, Baraque? Tá pensando o quê? Deus não disse que ia te dar a vitória? Mas já que você quer que eu vá junto, tudo bem, eu vou. Eu vou porque eu sou corajosa. Mas escute bem, eu vou com você, mas a honra da vitória vai ser minha e não sua. Imagina um comandante ficar com medo da guerra. Nada mais justo do que Débora receber as honras da vitória, né? E assim foi, crianças. Débora juntou as suas coisas, chamou o rei Baraque, chamou o comandante Baraque e foi para a guerra. Quando chegou lá na guerra, um soldado, Sísera, já estava armado com a sua espada, com aqueles carros de ferro, esperando o povo de Israel. Agora eu pego eles. Mas Deus tinha um propósito. O povo de Israel chegou, era um povo pequeno, né? O exército, e perto daqueles 90 carros de ferro, não iria vencer nada, de crianças. Mas quando nós temos a força do Senhor,
Nós podemos vencer qualquer coisa. A vitória já é nossa em nome de Jesus. E foi isso que aconteceu com o povo. Deus mandou uma tempestade, um vento muito, muito frio. E enquanto os carros de Cícera estavam lá embaixo no rio, aqueles carros fortes de ferro ficaram atolados no meio da lama. E não tinha mais como aqueles guerreiros, usarem as suas armas para lutar contra o povo de Israel. E foi assim que o povo de Deus venceu aquela guerra. Quando Cícera, que era o comandante, viu o que estava acontecendo, ele, meu Deus, e agora? Todos os nossos carros estão afundando. Os meus guerreiros estão morrendo. O que será de mim? O rei Jabim vai ficar doido a hora que ele souber que Israel venceu contra nós. Eu vou fugir. E aí, crianças, ele saiu correndo, desesperado. E foi até a casa de Éber. E a esposa dele, que era Jael, estava em casa. Éber não estava. Aí ele bateu na porta. Éber, abre a porta. Quem abriu a porta, crianças, foi a mulher de Éber, Jael. Jael abriu a porta e falou: oi, Cícera, tudo bem? Tudo bem, por favor, deixa eu entrar na sua casa. O povo de Israel está vencendo o meu exército, você acha? Eu não sei o que aconteceu, começou uma tempestade, um frio, e aí os meus guerreiros começaram a perder a guerra. E então, eu falei assim, claro, pode entrar. Ele entrou, falou, por favor, Jael, me dá um copo de água, eu vim correndo, eu tô morrendo de sede. Jael, que era muito educada, pegou, deu um copo de leite pra ele. Leite, crianças, naquela época era algo muito precioso, sabe? Então, ela fez as honras para aquele homem. Deu um copo de leite para ele e ele estava tão cansado, tomou um leitinho, Deitou ali, ó. Jael não era nada boba e conhecia o Senhor também, embora não fosse do povo de Israel. Ela já havia ouvido falar do poder do Senhor, com certeza. E Deus usou aquela mulher para que ela derrotasse aquele comandante. Que Deus usou a vida dela para libertar o povo também. Então Deus, ele contou com a ajuda de duas mulheres, com Débora, que guiou o exército ali, guiou Baraque para a vitória, e também Jael, que foi alguém que auxiliou nessa vitória também. O povo venceu os cananeus, venceu aquele grande exército e foi vitorioso. Quando Débora voltou com o exército e Baraque, ela contou tudo o que havia acontecido e cantou louvores ao Senhor e louvou ao Senhor. E o nome de Débora foi honrado pelo fato dela ter sido uma mulher corajosa, uma mulher cheia de Deus, uma mulher cheia do Espírito de Deus, uma mulher ousada, uma líder exemplar. E é isso que Deus, crianças, espera de nós. Sejamos como Débora, exemplar, uma mulher de atitude, uma mulher atenta à voz de Deus, atenta à vontade de Deus, uma mulher que dê exemplo da sua vida, que ajude as outras pessoas a seguir o caminho correto. Débora estava ali à disposição dos israelitas para auxiliá-los com a melhor decisão. Então que você também, criança, seja uma criança que ajude os amiguinhos a fazerem as escolhas certas. Quando você vê um amiguinho fazendo algo que não agrada ao Senhor, ajude ele, Converse com ele. Olha, isso não é legal você fazer. Vamos agir de outra forma. Deus nos ensina a agir assim, assim, assim. E Deus vai olhar lá do céu
e ver o quanto você está sendo agradável aos olhos dele. E vai honrar cada dia mais a sua vida, criança. Tá bom? Então, que o Senhor esteja com vocês e que mais do que nunca, o nosso versículo de hoje, que possamos agradecer a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Assim como Débora, depois de receber a vitória, louvou ao Senhor com um cântico, possamos agradecer ao Senhor todos os dias, né? Olha, crianças, depois da vitória, Débora e Baraque saíram felizes, anunciando a vitória do povo do Senhor, né? E Débora cantou um cântico, contando como foi vencer aqueles guerreiros do rei Jabim, como foi vencer Sísera e os seus soldados, e louvou ao Senhor. E nós também, após recebermos a vitória, possamos louvar a Deus, assim como Débora. Amém, crianças? Vamos relembrar o nosso versículo? Diz assim: agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Amém? Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas, né? E o plano do coração de Deus é que nós façamos a vontade dEle, assim como o povo de Israel. Deus amou aquele povo. Deus tinha uma história escrita para aquele povo. Inclusive, vocês precisam ler a história desses nossos juízes que nós estamos aprendendo. Então, durante a semana, a gente vai fazer um desafio para vocês, né? Leia a Bíblia com seu pai, com a sua mãe, em Juízes, capítulo 4, o capítulo 5 também, para vocês se lembrarem da história de Débora, aprenderem mais detalhes sobre essa mulher forte e corajosa e o que Deus teve na vida dela e tem para vocês também. E outro desafio, crianças, eu gostaria que durante a semana vocês tentassem ser como Débora, uma criança exemplar, né? Que possa dar exemplo através das suas atitudes, através das suas palavras, todos os dias, sendo exemplo para a sua mãe, para o seu papai, para os seus irmãos, para os seus amiguinhos, da vontade do Senhor. Fale com Deus, peça ajuda para que o Senhor te ajude a ser um bom irmão, a ser um bom filho, todos os dias. A tia separou para vocês. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Okay? Então, que nessa semana, assim como todos os dias da vida de vocês sejam um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de amar, na fé e na pureza de vocês. Amém? Vocês são crianças, mas as crianças também podem agradar o coração do Senhor. E através de vocês, crianças, Deus fará o impossível. Deus fará muitas coisas, muitas obras. Amém? Lembrando que Deus já escreveu uma história para vocês com um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. E não é porque é criança que Deus não vai agir. Ele age sim. Deus escolhe pessoas que nós nem pensamos. Quem diria que Débora, uma mulher, poderia levar o povo à vitória e à libertação? Mas Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Não importa a sua dificuldade, não importa a sua limitação. Deus escolhe pessoas que estão dispostas a fazer a sua vontade. Assim como escolheu Otiniel, assim como ele escolheu Eude, que também tinha uma dificuldade, que ele era canhoto, assim como ele escolheu Débora, que era uma mulher, era
não era levado a sério, né? Deus usou grandemente a vida de Débora por sua ousadia, por sua obediência e por sua vontade de fazer a vontade de Deus. Amém? Que assim seja, crianças, na vida de vocês. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, feche os seus olhos agora. Vamos orar, convidar o Senhor a entrar no coração, no seu coraçãozinho. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos e louvamos ao Senhor pela tua palavra. Obrigada, porque o Senhor não vê a nossa aparência, o Senhor não vê a nossa dificuldade, mas o Senhor nos usa para fazer a tua vontade, se estivermos dispostos para ouvir a tua voz. Usa, Senhor, a cada uma das crianças que está assistindo esse vídeo, que elas possam ser fortes, que elas possam ser corajosas e seguir a tua palavra sempre. Em nome de Jesus. Senhor, entra no coração dessas crianças, que o Senhor possa limpar o seu coração, que o Senhor possa perdoar os pecados e abençoar a cada uma delas. Todas venham ser uma bênção para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Muito obrigada por vocês assistirem mais um culto. Que o Senhor continue falando ao coração de vocês. Amém? Um beijo da tia Mari. E tchau! Um grande abraço para vocês! Paz do Senhor!